Vamos lá, vai, vamos lá, dona Rosária. Bom dia, senhores, bom dia, equipe Aguilar, bom dia, equipe Guzmão, bom dia, equipe da diretoria Alexandre. Primeiro treinamento, hoje é dia 27. 27? Isso, tô aqui com a dona... 26? Hoje é dia 27. Nossa, passa rápido. Isso, tô aqui com a dona Rosária, então a gente tá gravando o nosso podcast, tá? É um podcast. O que é o podcast? A gente tá gravando o áudio e vai compartilhar com as pessoas. Quem tiver um minutinho aí durante o almoço, pode escutar o nosso podcast para fazer uma reciclagem, né, do conteúdo sobre o Cury Ourives e também sobre o mercado imobiliário, tá? Então, quando o cliente chega na recepção, você vai recebê-lo ele com um maior sorriso no rosto, Rosária. Por quê? A gente tem que ser bem atendido e a primeira impressão é a que fica. Então o cliente chegou e você não conhece ele, porque existem dois tipos de clientes. O cliente que vem da roleta, que você não conhece ele, mas ele está muito interessado, porque ele veio até o projeto, não quis saber de corretor, ele só quer saber do projeto. Tá? E tem um cliente que você ligou e você ofertou. Então o que você ligou e o que você ofertou, a abordagem é a mesma. Sorriso no rosto, tudo bem, como que você está? Quando não conhece a pessoa, qual que é o seu nome? Sempre focar no nome, para chamar a pessoa do nome. Tá bom, Rosário? Vamos lá, então você vai apresentar esse projeto aqui para ele. Senhores, eu estou aqui com o Cury Ourives, tá? Esse projeto aqui ele tem mais de 7 mil metros quadrados, sendo um terreno com 3 torres, tá bom? Então vou demonstrar para vocês quais são as torres. Na torre 1 e na torre 2, nós temos apartamentos de térreo mais 16 andares, tá? Torre 1 e Torre 2 são apenas 12 apartamentos por andar. Já na Torre 3, ela também é uma torre de 16 andares, porém a gente tem 14 apartamentos por andar. Rosário, isso daí depois eu vou ter que confirmar, porque eu acho que a Torre 3 é essa daqui. Depois eu vou ter que confirmar, porque agora até eu me perdi. Eu te falei que aqui são 12, né? E essa daqui eu não me lembro agora se são 14, tá? Ou se são 16. Eu vou confirmar, depois eu te passo de novo. Tá? Mas você vai me passar isso aí, né? vou te passar isso daí quando a gente sentar na mesa, tá? Se eu não me recordo, são 14 andares mesmo, tá bom? Então vamos lá. Torre 1, Torre 2, térreo mais 16 andares. Torre 3 também térreo mais 16 andares. Todas as torres, Rosária, ela tem 3 elevadores por torre. Como você pode ver aqui nos quadradinhos, onde fica escrito Torre 1, Torre 2, sempre a gente tem ao lado, tá? 3 elevadores por torre, tá bom? Então dois sociais e um de serviço. Bom, Rosária, aqui é a entrada do nosso projeto. Como você pode ver, é uma entrada com clausura, tá? Então você tem toda a segurança, um guarda-corpo para você ter um acesso exclusivo do seu apartamento. E também a gente tem desde a calçada, uma calçada arborizada, que dá um tom de elegância, né? Você não chega em qualquer apartamento com uma portaria feia, você está chegando no 10 Ourives. Então é um projeto muito incrível, tá, dona Rosária? Após você entrar aqui na nossa portaria, olha que destaque, olha que diferencial da Cury. Ela constrói o nosso salão de festas bem próximo da portaria, para que o seu convidado ele não se perca nesse nosso terreno imenso de 7 mil metros quadrados. Então imagine se ela construísse, vamos falar, dentro da Torre 3, internamente, o salão de festas na Torre 3. O seu convidado teria que andar até chegar na Torre 3. Então a Cury ela tem isso, tá? Consigo mesmo. Ela constrói a churrasqueira e o salão de festas separado, tá? Como você pode ver aqui, a gente tem o salão de festas no primeiro andar, fora das torres, tá? E a churrasqueira aqui com forno de pizza e churrasqueira normal também em frente à piscina, tá bom? Abaixo aqui do nosso salão de festas a gente tem o fitness, que também é algo interessantíssimo de você se construir fora de uma torre. Por quê? Os moradores do térreo não vão se incomodar com o barulho, porque o fitness e o salão de festas estão fora da torre, tá? É um próprio edifício para o lazer aqui, tá bom? Então vamos falar agora desde o primeiro lazer até o último que nós temos. Número 1 aqui que você pode ver, churrasqueira, tá? Churrasqueira lá tá de frente para a piscina. Então se você vai fazer uma festa, tem crianças, tá? Você tem familiares aí utilizando a piscina, ou até mesmo só está você e o seu filho, tá? Você consegue, fazendo um churrasco, olhar o seu filho nadando na piscina, tá? Olha que incrível. Isso.
O fitness, como eu disse para você, ele fica aqui no térreo, tá? Fora é um edifício construído só para área de lazer, tá? Então ele fica no térreo. A gente tem um salão de festas nesse primeiro andar do nosso edifício de lazer, tá bom? Então esse daqui é o salão de festas, cabe aproximadamente aí umas 40 pessoas sentadas tranquilamente, tá bom? No número 4, Rosária, a gente está falando agora da Torre 1, tá bom? A Torre 1, se você olhar por aqui, ó, esse é o número 4, é o home office. O que é o home office, tá, dona Rosária? Eu vou explicar para você. Com esse problema que nós tivemos, global, né, do coronavírus, foi criado para os novos projetos dentro de São Paulo esse novo método, que é trabalhar em casa. Então, home office nada mais, nada menos é que você ter um escritório dentro do seu apartamento. Ah, mas Kaique, ele é na Torre 1. Quem mora na Torre 2 ou na Torre 3 pode usar? Pode usar, tá bom? É um lazer para o condomínio. Número 5, a gente tem o espaço beleza. Olha que incrível também. Com essa mudança, né, a gente tem que ter mais segurança na hora de... Isso, na Torre 1. A gente está falando das áreas de lazer na Torre 1, tá? Então, olha que segurança que você dá para aquela sua manicure, para aquela sua cabeleireira. Às vezes ela vai até a sua casa, faz tudo lá na maior boa vontade, no maior amor, né? Vai fazer a sua sobrancelha. Agora você vai proporcionar para ela um espaço profissional, tá bom? Já com cadeira, com espelhos e tudo mais. Ela vai poder trabalhar, fazer o trabalho dela de forma elegante, né? Ela vai chegar, vai ser convidada, você vai dar um café para ela, sei lá, vocês vão conversar dentro da sua casa, não precisa você ir até ela mais, tá bom? Com esse novo conceito. No número 6 é a sauna, tá? Ou então você pode utilizar como descanso também. Então, isso, fica na Torre 1. Então a sauna, você pode reparar que ela fica bem próximo da piscina, tá bom? Então foi um estudo que a construtora fez aí de boa qualidade, tá bom? Boa visibilidade também, porque não adianta você colocar a sauna também longe da piscina, né? No número 7, a gente tem a lavanderia coletiva. Lembrando que a lavanderia coletiva, como você pode ver ali nas fotos, elas são entregues com as melhores máquinas do mercado. Então são 2 lavadoras e 2 secadoras. Essas máquinas, se eu não me engano, dona Rosária, ela lava e seca e a roupa sai até quente. A roupa só não sai passada porque eu acho que não existe ainda essa máquina. Tá bom, dona Rosária? Bom, número 8. Número 8 a gente já está falando lá da Torre 2, tá? Vamos dar uma volta. Isso. Isso. Até o número 7, Torre 1. Não, mas aí ó, você pode ir consultando. Eu também estou consultando ali, tá bem? Isso. No número 8 a gente tem aqui o salão de festas infantil. Então olha que organizado nós temos. Um salão de festas no edifício de lazer, tá? Para adulto. Por quê? Dá para você trazer alguém que vai fazer uma música ao vivo, né? Você está perto da churrasqueira. Agora, se você faz um aniversário só de criança, não necessariamente você vai fazer um churrasco, vai fazer uma pizza no forno de pizza, né? Aquela festa de criança, às vezes, são só as crianças, né? Então a gente também tem um espaço bem elegante e agradável, um salão de festas infantil, tá? No número 9, dona Rosária, a gente tem ali o salão de jogos. Então olha que interessantíssimo. Do lado do salão de festas tem o salão de jogos. A criançada vai ir à loucura, né? Aqui a gente tem o ping-pong, a gente tem o negocinho de basquete, vai ter TV, então dá para levar o videogame lá para jogar o videogame também, tá bom? Então a criança que está lá no salão de festas brincando, comendo o bolo, ela também pode brincar no salão de jogos, que está bem perto, está dentro de uma torre só, tá bom? No número 10, a gente tem a brinquedoteca, tá? A brinquedoteca, a gente está falando já na Torre 3, tá? Internamente. Ela vai ficar mais ou menos aqui deste lado, tá? Torre 3 é aí no meio, né, Kaique? Isso, é aqui no meio. Essa daqui, ó, a única que está levantada, tá bom? A única que está em pé. Então a gente tem a brinquedoteca na Torre 3, que também fica próximo do salão de festas, do salão de jogos, salão de festas infantil, né? E também fica perto da do nosso playground externo. Isso. Esse playground externo, como você pode ver aqui, tá vendo esses pisos que eles são coloridos? Eles são pisos emborrachados. Então esse playground é mais para aquelas crianças menores, porque se ela cai, ela não se machuca, tá bom? Então a gente tem tudo interligado aqui.
Na Torre 2, salão de festas infantil, salão de jogos para as crianças, playground externo para aquelas crianças que não gostam de ficar naquele lugar interno, né? Aquele lugar pequeno, gostam de aproveitar o ar livre. E também tem a brinquedoteca, a gente falando de forma internamente, tá? Falando também de forma internamente, na Torre 3, aqui no Curio 10 Ourives, no número 11, como você pode ver ali, a gente tem o Pet Care, que é do lado da brinquedoteca. O que é o Pet Care, dona Rosária? O Pet Care é como se você você tem um gato, você tem um cachorro, você tem um coelho. Você tem um coelho, sei lá. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de animais, né? Tem pessoas que têm até porco. Enfim, vamos lá. Você tem um seu animal de estimação, você quer dar um banho nele, você quer fazer uma tosa, você tem um espaço dentro do seu apartamento. Então tá vendo como as coisas estão facilitadas hoje? Lembrando que o nosso apartamento, dona Rosária, você compra ele com R$500 de entrada. Então olha que incrível, você está proporcionando para uma pessoa de média a baixa renda algo exclusivo que ela não tem dentro de casa, né? Então, excelente aqui o Pet Care também. No número 12, a gente tem o Sport Bar. Esse aqui é o Sport Bar, tá? O que é o Sport Bar? É como se fosse um salão de jogos, um camarote para os adultos, tá? Porque aí tem sinuca. Aqui a gente vai ter... Realmente já me convenceu. E aqui a gente vai ter, ó, o frigobar, vai ser entregue conforme está nessa imagem. Então imagina, você tá vendo, por exemplo, agora no dia 30 vai ter a final do Palmeiras, né? Palmeiras e Santos, final da Libertadores. Se por exemplo, eu te convido para vir no Sport Bar, é porque eu não quero alugar o salão de festas. É muita coisa para só eu e você, né? Então vai no Sport Bar, assistir um jogo, tá bom? Tomar um vinho. No número 13, nós temos a oficina, tá? Número 13, fica também a oficina aqui, ó, lá em cima, tá? Isso, no número 13, lá na nossa implantação, e fica na Torre 3, tá? O que é a oficina? Geralmente, em imóveis de alto padrão, tem muito cliente que gosta de mexer em peça de moto, peça de carro. Então a gente fez esse espaço. Por mais que o nosso imóvel seja da linha econômica, a gente está proporcionando isso para o cliente, né? Então, por exemplo, o cliente tem uma bicicleta, ele precisa arrumar um pneu, trocar um pneu da bicicleta. A gente não sabe o que acontece. Eu venho de bicicleta, meu pneu fura. Eu ainda não sei trocar, eu levo na bicicletaria. Mas se eu morasse num prédio que tem uma oficina, por que não aprender? Hoje em dia a gente tem o YouTube aí, que a gente coloca no vídeo, a gente consegue aprender no local adequado, com as ferramentas adequadas. Porque esse daqui não é só uma imagem, vai ser entregue com essas ferramentas. Tudo que está na imagem vai ser entregue, tá bom? Isso que é bem bacana. No número 14, nós temos um mercadinho. Olha que incrível. Essa novidade eu vou falar para você, dona Rosária. Eu estou no mercado desde o dia 20 de setembro de 2016. Eu nunca tinha visto no programa Minha Casa Minha Vida, né? Hoje atualmente Casa Verde e Amarela, mercado dentro do apartamento. Então, olha que incrível. Você às vezes está faltando, sei lá, um óleo, um arroz, um açúcar. Você não precisa sair correndo para ir num mercado grande, né? Você tem dentro do seu condomínio a opção de tomar um sorvete, de comprar um refrigerante, de comprar uma massa para bolo, um café, tá bom? Um azeite, um vinho. Então olha só que maravilha, né? O que a gente está proporcionando aqui para os moradores futuros do 10 Ourives. No número 15, a gente tem ali a piscina. Então vou dar uma realçada na piscina, porque olha só o tamanho dessa piscina, tá? Como você pode ver aqui, a gente tem até uma parte de deck. É um deck molhado, onde só molha os pés, pode ficar sentado, tá? Já vem entregue com essas cadeiras de descanso. Então, não necessariamente a pessoa que não gosta, não sabe nadar, precisa nadar para curtir o espaço da piscina. Porque você viu, tá vendo aqui o tamanho desse solário? O nome disso daqui é solário. Isso. Porque a pessoa às vezes quer dar uma lida num livro, tomar um sol, né? É sempre bom tomar um sol, né, dona Rosária? Uns 20, 30 minutos, mesmo que seja aí antes do meio-dia, sem o protetor solar, é muito bom. Vitamina D, né? E aqui a gente tem um espaço com solário também para a piscina infantil, tá? Então chegou aqui no ambiente da piscina, toma uma ducha, lava os pés para manter a piscina limpa, tá bom? E depois vai lá para a curtição. Olha que incrível, isso daqui a gente está falando de um projeto
que a gente está vendendo unidade por 155 mil, a partir de 155 mil. Então tem que valorizar isso, sabe? É muito completo para pouco valor, né? Valor aparente. Tá, vamos lá. No número 16 a gente tem a nossa praça de convivência. Então olha aqui, ó, essa praça de convivência com árvores para dar aquela arborizada incrível, para atrair os pássaros, né? Porque aqui, olha essa arborização desse projeto, que magnífico. Então imagine com certeza, dona Rosária, você morando aqui, você vai ouvir o som dos pássaros, até porque atrás do nosso projeto, faz parte do nosso projeto, a gente tem uma área preservada da Mata Atlântica, tá bom? Então são árvores frutíferas, os pássaros estão aqui, tá bom? Você vai acordar e vai dormir com o som dos pássaros. Dormir não, mas acordar você vai acordar com o som dos pássaros, tá? O número 17 foi, como eu já tinha mostrado para você, o playground, tá? Então apresentamos a maquete, vamos dar uma resumida no total. São 7 mil metros quadrados de terreno, sendo 3 torres, tá? Todas as torres têm térreo e 16 andares, tem 3 elevadores, torre 1 e torre 2, 12 apartamentos por andar, torre 3, 14 por andar, tá bom? A gente tem aí a oportunidade de mudar muito a vida das pessoas. Aqui, dona Rosária, ao lado da torre 3, a gente tem os reservatórios de águas, tá? Eu vou procurar, a gente vai ter que ler isso daqui no memorial descritivo, mas geralmente são reservatórios de águas pluviais. Por quê? Tem um sistema no topo da torre, né, que ele capta a água da chuva, deixa aqui para irrigar toda essa área arborizada. Então, é uma economia para o condomínio. Lembrando que, dona Rosária, em São Paulo, o condomínio ele custa R$ 6,00 por metro quadrado. Tá? Então a gente aqui está falando de apartamento de 35 e 38 metros, que vai ser um condomínio de 180 a 200 reais no máximo. Incluso, a priori, quando você entra, já vai estar incluso o gás, tá? Até individualização, porque a gente vai individualizar tudo. O gás, a água, a luz, tá bom? Gostou do projeto, dona Rosária? Então a gente vai falar do que é interessante agora, tá? Sobre os valores. Ó, aí você sempre vai pegar, pega umas 3 folhas. Você vai mandar isso pra mim, né? Vou mandar o áudio pra você, tá? Por favor, Ó, aí aqui, ó. ó, isso daqui aí, o corretor, eu sempre levo umas 3 folhas. Certo. Tá? E agora, você tá com a sua agenda? Você tá com a sua agenda? Tô com a agenda. Tá, pega a agenda, eu vou pegar minha caneta lá pra gente fazer, tá bom? Cadê minha caneta? Pronto, vamos lá. Vamos lá, dona Rosária? Pode sentar aqui, tá? Então, vamos lá, dona Rosária. Sabe me dizer o preço do único tempo? Não sei. Agora a gente vai focar aqui no ourives, tá bom? Rapidinho, só pra gente terminar esse conteúdo. Então, o que você vai fazer? Sentou na mesa, dona Rosária, você vai anotar o nome dos clientes, tá? Eu vou anotar aqui o seu, porque a gente nunca decora. Então, anotou aqui Rosária. Vamos supor que você venha com o seu filho, dona Rosária. Sua filha, né, na realidade. Qual que é o nome da sua filha? Tati. Tati. Tatiana ou Tatiane? Tatiane. Então, Tatiane. Aqui a gente sempre anota, tá? E divide. Por que, dona Rosária? Geralmente quando vem 2 pessoas ou vem um casal, a gente tem que entender a renda de cada um, a situação financeira de cada um. Então, começando com as perguntas, tá? Dona Rosária, hoje você é CLT ou você é autônoma? CLT. CLT. Vamos lá anotando na sua agenda, então, tá bom? Primeira pergunta, você vai fazer assim, dona Rosária. Você vai deixar um espaço reservado. Você vai anotar assim, ó. Primeira pergunta. Pergunta número 1. Primeira pergunta. Isso. Você é CLT ou você é autônomo?
ou autônomo. Autônoma, assim? Isso, Autônoma. isso, Tudo zerinho. isso, sem problema. Por que dessa pergunta, dona Rosária? Você é CLT ou autônoma? Isso. Primeira pergunta. Por quê? Por que dessa pergunta? Porque quando você é CLT, você trabalha com olerite, Certo. tá bom? Então, quando você é autônomo, você tem que trabalhar com a comprovação dos últimos 6 extratos bancários, mais o imposto de renda. 6 ou 3? 6. 6. Isso, dos últimos 6, tá bom? Dá pra analisar com os últimos 3, só que tem que ser o número, os últimos 6 mesmo, tá bom? Certo. Tá bom? Os últimos 6 extratos bancários. Hoje, então, dona Rosária, você é CLT? CLT. Tá. E você, Tatiane? Autônoma. Autônoma? Excelente. Como a gente já sabe que a Rosária é CLT e a Tatiane é autônoma, a Rosária tem FGTS. Qual que é o seu valor de FGTS, dona Rosária? 6 mil Então, reais. segunda pergunta, qual é o valor do seu FGTS para a pessoa que é CLT? Tá bom? Valor do FGTS. FGTS. Isso, FGTS, Fundo Garantia do Serviço. isso. A pessoa falou que ela é CLT. Eu não enxergo pra escrever. Esse óculos aqui tá longe, então fica aquela embaçada, sabe? Quando embaça, mas tudo bem. Tá bom, então vamos lá sendo Valor objetivo. do Fundo de Garantia de Serviço. Isso, vamos lá. A pessoa disse que era CLT, disse o valor do FGTS. Qual que é a sua renda bruta no olerite? É a terceira pergunta. Qual é a sua renda bruta no olerite? Essa aqui é a segunda pergunta, né? Não, a terceira. Essa é a primeira, essa é a segunda. Então, deixa eu pôr aqui logo. Tá, a segunda, isso. Terceira. Qual é a sua renda bruta? Não é a renda líquida, tá? Qual é sua, já um pouquinho, né? Isso. Renda Bruta no olerite. não líquida, né? Não, isso. A líquida Qual a sua renda bruta? no olerite. No olorite, né? Isso, no olerite. Bom, eu perguntei pra você aí, qual que é... Olerite. Isso, qual que é a renda que você quer trabalhar aqui? Me fala uma... 3.500. 3.500, muito bom sua renda, tá? Vamos lá. Um cliente, dona Rosária, com uma renda de R$ 3.500 aqui no Cury Ourives, com um FGTS de 6.000, ele compra sozinho. Não necessariamente, neste caso, você precisaria da sua filha Tatiane para comprar um imóvel. Até E 154, por exemplo, né? pode ser até o de 38 metros, que é a partir de 170, tá bom? Porque essa renda aqui é muito boa. Mas vamos dar continuidade. Vamos supor que a Tatiane, ela queira comprar um para ela também. Bom, Tatiane, hoje você sabe a média da sua renda dos últimos 6 meses? Então a quarta pergunta vai ser direcionada para a pessoa que é autônoma. Que é autônoma. Tá? Primeiro a gente já descobriu que a Rosária é CLT, a gente descobriu que a Rosária tem 6.000 de FGTS e a renda bruta da Rosária. Agora vamos partir para a Tatiane. Tatiane, qual que é a sua média mensal dos últimos 6 meses? Como que a gente descobre a média? A gente soma o tudo que e entrou, divide, né? o que entrou na conta dela e divide por 6. Então, digamos que foi? seja 2.300. 2.300, vamos, boa. Muito boa a média dela. Ela não vai ter FGTS, porque ela é autônoma, tá? Sem FGTS. E a outra pergunta é, declarou o imposto de renda? Então tá, autônoma, vamos lá. Declarou imposto de renda, né? Não. Primeira pergunta do autônomo, sua média dos últimos 6 meses. Sua média de recebimento dos últimos 6 meses. Qual é sua média de recebimento dos últimos 6 meses? Tem muito tempo de corretor você? Eu entrei dia Isso 20 aí de você setembro vai de aprender 2016. Você vê o áudio, você vai mandar aquele áudio para eu decorar. É. Vai ficar, aí quando eu começar a falar, será que eu caí? Brincando. Por nada. Tá bom. Sua renda dos últimos... Sua média aqui tá escrita? Média dos últimos 6 meses. 6 meses. Isso. Então, a próxima pergunta depois dessa, você declarou o imposto de renda? Então, vou pôr essa aqui é para autônomo. É para ser primeira pergunta. Primeira pergunta para o autônomo, mas tá certo. Tá? Ao todo é a quarta pergunta mesmo. Tá. Aí a quinta pergunta vai ser, você declarou seu imposto de renda? Quinta pergunta. Quinta e Você segunda do autônomo. Isso. declarou Seu imposto de renda? Tá, e vamos supor, ó, você conseguiu declarar, dona Tatiane? Sim ou não você declarou o imposto?
Vamos pôr sim? Vamos pôr sim. Declarou imposto de renda, tá? Eu vou te explicar, Que é a segunda. eu vou te explicar, dona Rosária, se ela não tivesse declarado o imposto de renda. Certo. O que que acontece quando a pessoa é autônoma, quer comprar um imóvel e não declara o imposto de renda? Então tem que escrever, né? Isso. Se Ó, se não declarou o imposto de renda, imposto de renda, se não declarou imposto de renda, a aprovação será condicionada. tá. A aprovação será condicionada. Condicionado. Isso, em uma parcela É de importante saber, sabia? isso, em uma parcela de Parcela de R$ 525. quanto? 525 ou é 575? Coloca 525, tá? 15, E 25. 25. É, faz assim, ó, coloca de 525 a 575. Isso é a avaliação do imóvel? Não, isso daí é se a pessoa não declarou o imposto de renda e ela quer comprar um imóvel. A parcela ela fica condicionada. Por que fica condicionada e por que a gente fala da parcela? Porque é assim, dona Rosária, quando a gente está falando de financiamento, a Caixa ela vai liberar o financiamento em base de parcela, não em base da sua renda só. Por quê? O condicionamento é nada mais, nada menos que... Próxima pergunta. Agora a gente vai para a sexta pergunta. Essa pergunta. Eu sempre pergunto isso para os clientes, tá? Isso. Você tem... A pergunta é... Você tem cartão de crédito? Nessa mesma pergunta, pode continuar com financiamento de carro ou moto? Financiamento de carro, moto. Isso, financiamento de carro ou moto. Ou empréstimo. Essa pergunta aqui vai servir para os dois, tá bom? Ou moto ou empréstimo. Isso, né? ou empréstimo. Se o cliente responder não, excelente, tá? Não. Se o cliente falar que não, excelente. Porque a gente sabe que, teoricamente, ele pode ter a parcela Excelente. Isso. Se você falar não, então tá ótimo. Então tá ótimo, sabe por Se quê? falar sim, Se ele falar Ixi, assim, pegou. ó, vamos lá, vamos não primeiro, tá? Se ele falar não, excelente, o cliente tem a grande possibilidade de adquirir o financiamento de até 30% em base da renda dele, porque a Caixa libera o financiamento por parcela, tá? Então se a gente está falando, dona Rosária, que você tem uma renda de R$ 3.500, R$ 3.500, Mas a pergunta não é para não, a pergunta é para os dois. a pergunta dos dois. A pergunta é para os dois, eu falei. Você tem, Ó. ele falou, Ó. sexta, você tem cartão de crédito, financiamento de carro ou moto ou empréstimo? Isso. Por que a questão do cartão de crédito, dona Rosária? Muita gente... Os dois, né, Tiago? Kaique. O que acontece, dona Rosária? Muita gente, ela vem aqui no stand de vendas, ela não vai te falar. Então, por isso que a gente tem que perguntar. Tem que perguntar. Não existe pergunta idiota. Entendeu? A gente tem que perguntar. A gente tem que perguntar. E, às vezes, mesmo perguntando, a pessoa não vai falar. Já aconteceu isso comigo. Da pessoa falar assim, não tenho cartão de crédito. Ou então tá tudo pago. Aí vai ver, tá tudo... E aí, quando vai para a análise de crédito, geralmente o cliente já utilizou o limite inteiro em alguma compra e parcelou esse limite. Ou seja, isso acaba ocorrendo condicionamento. O condicionamento é a Caixa entender que o cliente não pode ter uma parcela de 30%, porque ele já tem um comprometimento mensal sendo no cartão de crédito ou numa parcela de um carro ou numa parcela de uma moto. Então vamos no exemplo, tá? Como eu falei, dona Rosária, que uma renda de R$ 3.500 é ideal, você consegue comprar sozinha, vou fazer primeiro só no seu nome, porque é desnecessário a gente comprar aqui esse imóvel juntando a Tatiane. Ela também pode comprar sozinha com essa renda, tá bom? Ô, Kaique, Então vamos seguir em frente, tá? depois eu Então, tenho uma pergunta particular pra te fazer. tá, a pergunta particular depois a gente faz, tá? R$ 3.500, uma parcela de 30%, é uma parcela de R$ 1.000,50, tá? Então a gente está falando de uma parcela de 30%.
Vamos supor, dona Rosária, que você me respondeu sim, que você tem ou um financiamento, ou você tem um cartão de crédito parcelado, todo o seu limite, ou então você tem um empréstimo, tá? Qual que é o valor da sua parcela hoje que você paga? De empréstimo ou do seu cartão de crédito? Me fala, porque você falou para mim que você tem o cartão de crédito ou você tem uma moto financiada, um carro. Qual que é o valor que você paga por mês nesse carro ou nessa moto ou no cartão de crédito? Eu tirava 1.600. Não, aí não tem como, sabe por quê? Ó, a Caixa entende que ela só pode te liberar para você pagar no imóvel, tanto durante as obras quanto após as obras, 30% de valor da parcela. Mas se a pessoa ganha 3.500, ela pode pagar. Dívidas, sim, ó. vai influenciar. Vai influenciar, isso que eu tô tentando te falar. Então, a gente vai. Esse é o condicionamento, tá? É isso. Ó, condiciona. É isso que eu tô. Coisa. Então, esse é o condicionamento. Por exemplo, se a Caixa entende que a cliente pode pagar R$1.050 por mês, desde quando ela compra o imóvel, ela vai pagar durante as obras, ela não pode pagar nada a mais do que R$1.050, quanto o valor da parcela dela morando, ela não pode pagar mais de R$1.050, tá? Se ela tem um condicionamento, exemplo, vamos falar que a parcela do financiamento do carro dela é R$400. A Caixa, ela já vai abater aqui, ó. Vai dar 3.100. Não, 3.100 não. Não é aqui, A Caixa não aprova em base da renda. Ela aprova em base dos 30% mediante a renda. Mediante a renda. Então, 30% de R$3.500 é uma parcela de até R$1.050. Certo. Então, a Caixa ela fala assim, olha, não vou entender que essa pessoa pode comprar um imóvel e destinar 100% da renda dela para mim. Eu entendo que ela tem uma família. Às vezes, sei lá, você paga pensão. Uma pensão, às vezes, para o filho é 30% da renda. E aí, às vezes, você mora de aluguel, você tem mais 30% destinado para você viver ali. Para você pagar o aluguel, para você comer. Então, a Caixa ela só entende que ela pode te liberar uma parcela de até 30% do seu salário. Porque você tem uma vida. E os outros 70% você tem que viver. Você não pode comprar um imóvel já destinando 100% do valor do imóvel. Senão, não dava para comprar. Tá? Então, beleza, a pessoa consegue pagar uma parcela de R$1.050, só que a gente descobriu antes de fazer a análise, e isso é importante, que ela já tem R$400 ou de um cartão de crédito que ela paga mensalmente, ou de uma moto, ou de um carro. Então a gente já vai falar para ela que a parcela dela vai para 650 se for aprovada. Por que, dona Rosária, a gente tem que falar isso? Por que a gente tem que falar isso, dona Rosária? Porque a gente já está sendo o mais transparente possível com o cliente. Aqui, uma renda dela de R$3.500, a gente vai fazer uma análise para ver como que ficaria diretamente no simulador habitacional da Caixa, tá? Então, a gente vai lá no Google, tá? Aí você pode anotar aqui, ó. No Google, coloca assim, ó. Vai no Google. Isso, e digita simulador habitacional. É Google, escreve assim que eu nunca assim, ó. Não tem problema. Não tem problema, dona Rosária. Eu vou escrever bem grande aqui, tá? Dá risada de mim. Ó, é Gu. A mãe, você olha esse trem todo dia e ainda escreve errado. Não, mas não tem problema. É assim. Então você vai digitar isso. Você vai digitar esse nome e vai colocar assim, lá na pesquisa, na barra de pesquisa, simulador habitacional. Na barra de pesquisa. Pesquisa. E aí, o Kaique, quando acontece de acondicionar, a Caixa também financia pouco, né? Isso, a gente vai chegar lá. Que legal. Tá? Na barra de pesquisa, simulador habitacional. Isso, aí vai aparecer esse daqui, ó. Certo. Tá vendo? Ó, simulador habitacional, Caixa e crédito. Real isso. Tá? Então aqui, ó, no número 1, que está escrito dados iniciais. Isso é bom a senhora anotar, por quê? Porque a senhora está vendo isso daqui pela primeira vez. Com certeza. Entendeu? Então, depois que digitou isso, clicou lá, vai aparecer isso daí. Dados iniciais. Nos dados iniciais, onde está escrito financiamento empréstimo, ó, dados iniciais, vai estar escrito aqui, ó, financiamento empréstimo. Isso, anota isso. Melhor. Isso. Abaixo vai ter um quadrado escrito. Isso. Financiamento empréstimo. Isso.
abaixo vai estar um quadrado escrito informe a categoria. Então a gente já sabe que é ali que a gente vai clicar. É o primeiro passo, tá? Informe a categoria. Isso daqui, ó, pode colocar até de azul, simulador da caixa, ó. Simulador mas coloca com essa caneta aqui. Porque aí você já tem um destaque, você sabe que já é fora do papel, tá? Isso daqui é direto no simulador da caixa, na internet. Simulador da caixa, isso. São detalhinhos que na hora você, isso. se você não sabe, isso. Se você não sabe, você acaba... Isso, simulador da caixa. Então no simulador da caixa a gente localizou aqui... Informe a categoria. Isso, a gente localizou dados iniciais, viu que está escrito assim, ó, financiamento, empréstimo, informe a categoria. A gente vai abrir, tem diversas categorias para você comprar um imóvel. Para a Caixa liberar um financiamento ou fazer um empréstimo, né? Então tem aqui aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, aquisição de terreno, construção, empréstimo garantido por imóvel, imóveis da Caixa, tá? Que é de leilão, reforma ou ampliação, tá? O que a gente vai utilizar aqui no 10 ourives? A categoria de aquisição de imóvel novo, porque o nosso imóvel, nosso imóvel ele está na planta, tá? E quando se trata de um apartamento do Minha Casa Minha Vida, só dá pra gente fazer essa simulação se for direto com a construtora, tá? Então você, quando clica no imóvel novo, é porque é um imóvel direto da construtora, tá? Se você fosse fazer uma venda de um imóvel, a gente chama de terceiros, por exemplo. Por exemplo, o que é a venda de terceiros? É o imóvel usado, que já foi escriturado, aí você vai fazer uma simulação em base de um imóvel usado, tá? Então isso daqui é novo, é direto da construtora. Clicou aqui no imóvel novo, tá? Vai estar escrito abaixo, valor aproximado do imóvel. O próximo subtítulo, aqui eu vou fazer um asterisco, tá? Para você sempre olhar para esses asteriscos. Valor aproximado do imóvel. Isso. Hoje, a gente tem duas opções aqui. Por quê? O que é o valor aproximado do imóvel? Vou explicar para você. Quando a gente aprova um imóvel, dona Rosário, o nosso projeto, feito pelo arquiteto, ele vai para a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura, ela vai ter a opção de tirar algumas informações, né, e de acrescentar. Por quê? O nosso imóvel ele não pode ultrapassar 240 mil. O limite do Minha Casa Minha Vida em São Paulo é um imóvel de até 240 mil. Tá? Então esse é um valor de avaliação. Para que serve o valor de avaliação? Para a gente entender quanto que a Caixa vai liberar de financiamento. A Caixa, hoje em dia, ela sempre libera 80% de financiamento em base do valor de avaliação. Como que é feita essa avaliação? Foi aprovado o nosso projeto, vai vir um engenheiro da Caixa e vai falar, olha, essa unidade autônoma de 35 metros vale 190 mil, tá bom? Então vamos trabalhar nesse valor de 190 mil, tá bom? Isso. 190 mil você vai digitar nesse quadradinho, tá? Então vai lá, colocou 190 mil, igual eu estou colocando aqui. O próximo passo vai estar escrito assim, em qual cidade está localizado o imóvel, tá? Então você anota aqui, ó, em qual cidade está localizado o imóvel. Que é o próximo passo. Isso. Aí aqui, ó, o F são SP, né? Vai clicar no SP, colocou SP. Aqui também informa a cidade, você vai colocar SP. Tá? Isso. Coloca aí SP e depois São Paulo. A cidade vai estar escrito São Paulo, tá? Então SP e a cidade você escreve São Paulo. Vamos lá, a gente localiza São Paulo. Vamos lá, ó. Aí aqui vai estar escrito, ó, São Paulo. E vai ter uma opção se você possui ou não, para você assinalar imóvel nesta cidade. Por quê? Se a pessoa tem imóvel, ela pode comprar aqui na Cury também,
tá? Só que é um financiamento totalmente diferente. Não é pelo programa Casa Verde Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida, tá bom? E tem algumas diferenças, como na taxa de juros, como em alguns benefícios que depois eu explico para você. O nosso foco é o Minha Casa Minha Vida. Então o cliente que vem aqui não tem imóvel. Então a gente vai deixar essa alternativa sem assinar, tá bom? Após isso, a gente colocar aqui qual cidade está localizado, né? E a gente vai clicar em próxima etapa. Então você coloca aí, próxima etapa. Isso. Próxima etapa. Concluir os primeiros campos, vamos lá revisar. Isso, vamos revisar para ver se está tudo certo. Foi lá no simulador, foi no Google, digitou simulador habitacional, apareceu o simulador habitacional da Caixa. Dados iniciais. Isso. Dados iniciais a gente localizou, que é o número 1, aparece na Caixa. Depois disso vai aparecer a opção financiamento e empréstimo, abaixo um quadrado escrito. Informa a categoria. Isso, informa a categoria. Aproximado. No informa a categoria, você não anotou aqui, que a gente tem que anotar agora. O quê? Que é aquisição de imóvel novo. Aqui? Quer anotar? Anota com a minha caneta azul. Tá. Que é embaixo da informa a categoria, que é o que você vai responder aqui pro simulador da Caixa. Aquisição de imóvel novo. De imóvel novo. Isso. E aqui vai aparecer o valor aproximado do imóvel, que aí você também não respondeu aqui, a gente colocou... Ah, não, colocou sim, você respondeu 190 mil, tá? Embaixo, em qual cidade está localizado o imóvel, você vai colocar SP e depois São Paulo. E clicou na próxima etapa. Excelente. A próxima etapa, a gente vai ter essas opções aqui, ó. Número 2, seus dados. Número 2? Isso. Sempre na caixa aparece os números. Não sei se a senhora está enxergando, tá? Então, nos dados, no primeiro apareceu o número 1, agora aparece seus dados no número 2. Escreve assim, ó, seus dados. Seus dados. Isso. A primeira opção, o primeiro quadrado, é qual é o seu CPF? Põe aqui, né? Qual é o seu CPF? É muita informação, né, Dona Rosa? É, mas... Dona Rosa, agora tá bom, Dona Rosa. Tá bom. Qual é o seu CPF? A gente aprende. Dona Rosária, não necessariamente nesse campo você tem que utilizar o CPF da pessoa que está aqui na sua frente. Porque às vezes a pessoa fala, ai, mas pra que meu CPF? Porque dá medo, né? Hoje em dia, mas tipo, 2021, a gente tá... O nosso CPF tá em qualquer lugar. Verdade. Entendeu? Nosso RG tá em qualquer lugar. Não precisa ter medo das coisas. É porque tá mesmo. Caso o cliente tenha falado alguma coisa, você coloca o seu, só para fazer uma análise. Tá bom? Se ele não tiver... Isso. O meu mesmo. Eu vou colocar o meu, qualquer coisa você pode usar o meu, tá? Ó, aí você anota aí, 431 495 598 80. Isso daqui é só para você preencher, tá bom? Eu sei, pra preencher. Isso. A próxima etapa que tem que ser preenchida vai aparecer qual é o seu número de celular. Então, qual que é o seu telefone? Número. Isso. Que escrever tudo. Isso. Nesse campo, Dona Rosária, você pode facilmente colocar o número 11, que é o DDD de São Paulo, e zerar tudo, tá? Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Tudo zero. Não, zero. Zero? Isso. Zerinho? Zero, zero, coloca 9 zero. Isso. Tá. Isso. Porque tá vendo? Aí completa o número de celular aqui, tá? Certo. Agora vamos na parte que interessa, a parte 3. Qual é a sua renda bruta familiar? Tá vendo? Aparece no simulador da Caixa. Lembra que eu te perguntei antes? É. Então é pra gente colocar já essa informação, para não perguntar pro cliente. Qual a sua renda bruta? Bruta. Nós já perguntamos. A gente já perguntou, então a gente já sabe, né? Você só vai anotar aí, porque senão você vai esquecer o passo a passo. É. Tá bom? Qual a sua renda bruta? Isso daí é para informar no site da Caixa. A gente vai digitar 3.500, que foi a renda que você me disse Aí que a gente põe Rosária 3.500? tinha. Isso, coloca 3.500. Renda bruta no Olerite, não adianta mentir, tá? E a data de nascimento do proponente. Isso daqui é muito importante, Dona Rosária. Por quê? Vamos supor, Dona Rosária, que a Tatiane fosse comprar, tá? Que essa renda de 3.500 fosse 1.750 de cada.
Certo. Tá bom? Qual data de nascimento nós iríamos colocar aqui? A data do mais velho. A Caixa ela sempre libera o financiamento Para o mais velho, né? em base do primeiro proponente mais velho. Por quê, dona Rosária? Quando você vai fazer um financiamento na Caixa, vamos lá, eu estou entrando em muitos assuntos, mas depois eu vou retomar. Eu gosto, tá? eu estou gostando. Você não Tá. tá? Tá Ó, bom. quando a Caixa libera um financiamento, ela entende que você tem que quitar o financiamento até os 80 anos de idade. Tá bom? Então não pode ser 80 anos de idade em um dia. É até os 80 anos de idade. Vamos supor, dona Rosária, que a Rosária tenha 50 anos nesse exemplo e a Tatiane tenha 35 anos. Tá? Aqui a gente vai conseguir 30 anos de financiamento. Sem problemas. Só que se a Rosária tivesse 60 anos, a Caixa iria liberar 20 anos. Tá bom? Quanto mais velho, vai diminuindo. Por quê? O ideal é que a pessoa quite o imóvel até os 80 anos. Então, com 70 anos, a pessoa não pode comprar mais. Pode comprar. Tem 10 anos de financiamento. 10 anos de financiamento. Entendeu? O que afeta o tempo no... O que afeta o tempo do financiamento, dona Rosária? O crédito liberado. Quanto mais tempo de financiamento, mais eles liberam de crédito. Tá bom? E exemplo também, quanto menor o tempo de financiamento, menor será o valor da parcela. Então tem isso. Eles liberam 30 anos, maior valor da parcela. Tá? Libera menos, menor o valor da parcela. Tá bom? Vamos voltar lá para o raciocínio. Isso. Então, qual que é a data de nascimento que a gente vai colocar aqui, da dona Rosária, nesse exemplo? Ó, esse exemplo aqui, a gente está falando de 50 anos. Então, você pode me falar a data e o mês, eu vou colocar aqui como se você tivesse 50 anos, tá? Vou colocar de 61. Qual que é a data e o mês? É do meu mesmo? Pode ser. 27 de 10, 49. Não, 27 de 10 vamos colocar de 61. 1961. 71, senão não sai nada, né, Kaique? Não, 61, 50 anos. Ah, não, é verdade. Tá certo. 71. 71, vai. Só tem 60? 70. 71. 27 de 10 de 1971. Nem parece. Olha, aí depois disso, da gente colocar a data de nascimento do mais velho, tá? A gente vai ter as opções aqui. Vai estar escrito. 3 anos de... Isso, vai estar escrito. Marque as opções que aplicam no seu caso. Aceito ser contratado pela Caixa Econômica Federal. Isso eu nunca coloco, nunca assinalo. Tem aqui, possuo 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, somando todos os períodos de trabalho. O que significa isso, dona Rosária? Quando a pessoa ela já trabalhou mais de 3 anos registrada, tá? 3 anos de registro, ela pode utilizar o FGTS como parte de entrada, tá? Parte de entrada. Só que o que acontece? O FGTS, tem muita gente que vem no estande de vendas, eles acham que o FGTS é o dinheiro em espécie. Porém não. O FGTS ele é um complemento para o seu financiamento. Exatamente. Tá? Então o que acontece? O seu FGTS ele vai acrescentar no financiamento. A Caixa vai te liberar um valor em base da sua parcela e o diferencial será o seu FGTS. Tá? A gente já vai chegar aqui no valor de quanto a Caixa vai liberar em base dessa renda, tá bom? Quem fica com o FGTS? É a construtora ou a Caixa? Na Caixa. A Caixa. E por que quando eu fui comprar um meu, a pessoa falou assim, não fala que você tem FGTS? Não, é a Caixa que fica com a construtora. É a Caixa que fica com a FGTS, porque só existe o Minha Casa Minha Vida porque todos os imóveis são construídos pelo FGTS. Entendeu? Todos os imóveis são construídos em base do Eu FGTS. entendi por que o corretor falou que não falar lá na Caixa quando eu fui abrir a conta. Desinformado. Tá? Porque de qualquer forma... Então, dona Rosária, como que eu sei que só de olhar o seu FGTS, dona Rosária, eu já tenho uma noção aproximadamente, e também pela data, né, de nascimento. Eu já sei que você tem 3 anos de carteira. Vamos lá. Se o seu registro é R$ 3.500, hoje você tem 6.000 de FGTS, aqui você já tem quase 2 anos em um emprego só. Porque a cada ano você tem um salário de FGTS. Entendeu? Então essa é a conta.
Se você está vendo que a pessoa ela ganha 2 mil, ela tem 6 mil de FGTS, você já assinala ali que ela tem 3 anos de carteira de trabalho, tá? Porque ela vai poder utilizar o FGTS para acrescentar no financiamento. Então a gente vai assinar essa alternativa aqui, ó. Você vai anotar aqui, ó. Marque as opções que se aplicam no seu caso. Esse aqui, data de nascimento. Aí você coloca uma data aqui. Pode colocar 27/10/1971. 27/10. 71, mas... Isso, exemplo. Aí aqui você vai ter 4 quadrados. Coloca assim, ó, 4 quadrados. Faz 4 quadradinhos assim, ó. Um primeiro quadrado, um outro. Isso, 4. Você vai assinar esse segundo quadrado, tá? Esse segundo quadrado, você faz um X nele. E do lado você escreve FGTS, 3 anos. Que assim você já vai lembrar do que a gente conversou. 3 anos. Isso. Tá bom? Abaixo do FGTS, dessa categoria, vai aparecer assim, dona Rosária. Mais de um comprador ou dependente? Tá? O que é o caso do dependente? Caso a pessoa tenha um filho menor de idade, caso ela tenha alguma pessoa especial na família que ela toma conta, tá? Caso a mãe da pessoa esteja morando com ela, tá bom? Aí pode, mas tem que comprovar, é claro, né? Isso daí tem que comprovar. Então vamos supor que você tem um filho menor de idade, dona Rosária. Você vai fazer um X aqui. E colar. Isso. Porque aí aqui do lado você anota mais de um comprador ou dependente. Escreva, né? Isso. Comprador ou dependente. Então essa opção, dona Rosária, se você fosse comprar com a Tatiane, você também iria assinalar ela, tá bom? Aqui no simulador habitacional. Aqui embaixo. Isso. Não, aí não. Não. Apareceu essas 4 opções. As duas que você vai focar são essas duas, tá? Porque a primeira a gente não marca, que é aceito ser contatado pela Caixa Econômica Federal. Nunca utilizei isso, tá? Eu sempre coloco, possuo 3 anos de FGTS. Se a pessoa tem um filho menor de idade, eu também coloco. Se ela não tem, a gente não coloca, tá? Aí coloca aqui, por quê? Vamos lá, deixa eu te explicar também. Por que mais de um comprador ou dependente? Porque se a Caixa entende que você tem um filho menor de idade, ela entende que você merece um benefício maior, para você ter uma chance maior de comprar um imóvel, porque você já tem um gasto a mais, entendeu? Tá saindo tudo aí, né? Tá saindo tudo. Ah, tá, porque eu quero rever tudo de novo. Tá bom. Próxima etapa. A gente vai clicar, agora você anota assim, ó, próxima etapa. Desse ladinho. Vai clicar no quadrado, né? E o celular até travou, dona Rosário. Ah, hoje você achou pra... Ó, o celular não tá nem indo para a próxima etapa. Vamos ver se a gente consegue de novo. Ah, agora foi, ó. Foi. Próxima etapa, número 3, opções. Opções. Isso. Aí vai ter a opção Programa Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Só mudou o nome por conta do Bolsonaro. Eu sei. Casa Verde, o Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Lula. Então, para ter um selo do Bolsonaro, ele colocou o Casa Verde e Amarela. Porque... Antiga. Isso, antigo Minha Casa Minha Vida. Antiga Minha Casa, vou assim, para não esquecer. Isso, tá? E vai ter a outra opção, que não adianta a gente falar agora, por quê? Porque pode ser para um próximo treinamento. Mas a outra opção fica escrito SBPE taxa balcão. Lembra que eu falei para você que a pessoa pode ter um imóvel, ela consegue comprar aqui também, só que ela vai financiar pelo SBPE taxa balcão, que são outros valores, outros juros, tá bom? Então a gente vai clicar aqui na opção Programa Casa Verde e Amarela e no número 4 você anota resultado. Número 4, resultado. Eu ia te perguntar para depois. Tá. Isso. Então tá vendo como foi fácil fazer uma... Vamos voltar desde o início para a gente refrescar a memória? Você perguntou para o cliente o nome do cliente, quando você veio para a mesa com ele aqui, ó. Olha para essa folha aqui, ó. Você veio aqui, apresentou a maquete lá para ele, tá? Do Curi 10 Orives, perguntou o nome do cliente, o nome do acompanhante, descobriu que o cliente principal é CLT, que ele tem FGTS de R$6.000 e que a renda bruta no holerite dele é de 3.500. A acompanhante é autônoma,
tem uma renda de R$ 2.300, não tem FGTS porque é autônoma e declarou um imposto de renda, tá bom? A gente descobriu a idade, tá? Descobriu que a parcela pode ser até 30%, só que o seu cliente, a Rosária, ela tem uma parcela de R$400 que pode ser do cartão de crédito, ou do financiamento da moto, ou do carro que ela tem. Então a gente já sabe que a Caixa só vai liberar cerca de R$650 de parcela, tá bom? Porque o cliente falou a verdade para você, tá bom? Então a gente descobriu também que o financiamento máximo, a Caixa entende que o imóvel tem que estar quitado até os 80 anos de idade, e também a gente descobriu que o cliente só pode utilizar o FGTS se ele tiver 3 anos de registro em carteira, somando todos os trabalhos anteriores. Não precisa ser em um só trabalho, pode somar todos os outros registros, tá bom? Então, o que aconteceu depois que a gente descobriu os valores, a renda bruta do cliente? Nós entramos no Google e digitamos simulador habitacional, onde apareceu o simulador da Caixa e a gente localizou o número 1, que é o dados iniciais. Nos dados iniciais, a gente foi financiamento e empréstimo, que vai ter um quadrado escrito informe a categoria. Certo. Nesse quadrado escrito informe a categoria, a gente descobriu que tem que colocar na opção aquisição de imóvel novo. Por quê? Porque a gente está comprando direto com a construtora, tá? Certo. Então é um imóvel inabitado. Valor aproximado do imóvel, né? É a próxima opção, o próximo quadrado. Aqui a gente descobriu que sempre vem um engenheiro da Caixa falar quanto que vale o nosso imóvel para a Caixa, porque a Caixa vai liberar 80% em base do engenheiro, em base do que o engenheiro avaliou. Então a gente já sabe que aqui o nosso imóvel está valendo 190 mil, o de 35 metros, e a Caixa vai liberar até 80% em base desses 190 mil, tá bom? Não necessariamente, dona Rosária, a empresa tem que vender por 190 mil. Se a construtora quisesse vender por 100 mil esse imóvel, tudo bem. Só que no contrato ele viria como 190. E a diferença a construtora vai ter que acertar na Caixa. Entendeu? Porque a Caixa diz que vale 190. Ela pode vender por menos, contanto que acerte lá na frente. Tá bom? No momento do repasse do financiamento. Tá bom? Então a diferença sempre vai ficar com a construtora. Depois disso que a gente descobriu... Às vezes a Caixa falar que dá um preço, quer dizer que... É aquele preço. Na hora de assinar o imóvel, vai estar assinando com o valor da avaliação. Que coisa, sabia. Tá bom? Em qual estado, depois disso, do valor da aproximado do imóvel, tem a opção, aquele quadrado, em qual cidade o imóvel está localizado. Aí você vai colocar no UF, SP, e na cidade vai estar escrito São Paulo. Tá? A próxima opção... Isso, a próxima opção vai estar escrito próxima etapa. Isso, aí clica na próxima etapa, vai ter o número 2, seus dados. Que você vai colocar o meu CPF, tem que guardar isso aqui. Tá bom? O CPF de qualquer pessoa aleatoriamente, que não tem problema, pode ser até do próprio cliente, se ele não se sentir invasivo, sabe, não for algo invasivo, gosta, né? Tá bom? E o número de celular, você vai colocar o número 11 e vai digitar 9 números zeros. Tá? Aqui um pouquinho, quer dizer, qual o seu CPF? Se ele não der, põe o meu. Põe o meu, pode pôr o meu mesmo. O seu ou o meu, tá bom? Não tem problema. É só para fazer uma análise, tá? Número de celular, não precisa pôr o dele, pode colocar o número 11, o DDD 11 e zerar tudo, tá? A próxima pergunta é qual é a renda bruta? Então a gente já sabia que era 3.500, você coloca lá. E a data de nascimento sempre colocado mais velho, ó, tá? Então após isso... ia ter um questionamento que a gente viu de 4 perguntas para poder assinalar. E a gente sempre vai assinalar a segunda e a terceira. A segunda é do FGTS. Isso, você só vai assinalar se a pessoa tiver mais de 3 anos registrada. E a terceira você só vai assinalar se a pessoa tiver um filho menor de idade ou algum dependente, conforme ela possa comprovar. Tá? Próxima etapa, o número 3, vai estar escrito opções. Então, quais são as opções? Opções do quê? De financiamento. Tá? E a gente vai clicar no programa Minha Casa Minha Vida se a pessoa não tiver um imóvel no nome. Tá bom? Clicou no Minha Casa Minha Vida, saiu o resultado, dona Rosária. Então, saindo o resultado aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai alterar, ó, vai aparecer aqui, ó. Vou até escrever, a gente vai ter que escrever isso, tá, dona Rosária? Vai ter que escrever? Ó, vai. Pode deixar. Vai estar escrito assim, ó, valor do imóvel
valor do imóvel. Abaixo vai estar escrito prazo máximo. Vou pôr até assim, Isso, prazo máximo. para ficar bem legível. Uhum. Abaixo vai estar escrito prazo escolhido. Escolhido. Abaixo vai estar escrito cota máxima financiamento. Cota, né? Isso. De financiamento? Não, só financiamento. Isso. Abaixo vai estar escrito valor de entrada. Valor. Da entrada. Embaixo vai estar escrito subsídio Casa Verde e Amarela. Embaixo vai estar escrito valor do financiamento. Embaixo vai estar escrito sistema de amortização. Pronto. E, por último, prestação máxima escolhida. Isso. Agora eu vou te mostrar aqui na tela, porque você vai... Quando você... Bom, isso aqui eu tenho que estudar. Isso. Na verdade, Isso. Você tem que treinar também, ir no Tem que computador e ver, ó. Porque, ó, tá eu vendo, ó? quero ver treinar. Tudo isso que você anotou vai estar escrito assim, ó, número 4, resultados, né? Aí tá aqui, ó, valor do imóvel, vai aparecer lá o valor 190 mil. Abaixo, prazo máximo, 360 meses. Vai estar aqui, prazo escolhido, 360 meses. Vai estar escrito aqui, cota máxima de financiamento, 80%. Onde a gente vai clicar primeiro? A gente vai clicar, tá? Aí você pode colocar aqui o número 1. aqui, Isso, do lado do sistema de amortização. Primeiro lugar que você vai clicar, vai estar escrito assim, ó, alterar. Então você vai ver aqui, ó, igual você está vendo sim, aqui, vou ó, clicar e vou ver sistema aí, de alterar. amortização. Você vai ver do lado vai estar escrito saque. Aí você coloca assim, ó, aqui pode ser aqui do lado, ó, de continuação, porque se você colocar embaixo você vai se perder. Coloca assim SAC, que é saque, né? Aqui, E faz uma barra, coloca TR. TR. Isso. O que é a SAC? É o sistema de amortização constante. É uma linha de financiamento. Sistema de amortização. Isso. E vai por aqui. Isso. A SAC é um sistema de amortização constante. O que acontece na SAC? O cliente começa pagando juros logo no início, com parcelas altas e vai abaixando, tá? E a TR, a gente está falando da tabela Price, que são parcelas lineares. É um valor de parcela desde o início até o fim. Então aqui você pode colocar assim, ó, SAC, vai estar escrito TR, mas aí você coloca aqui, coloca assim, ó, Price, PRICE. IT. Não, C. C. Isso, C. C de casa. C e E de elefante. Price. Isso, aí você vai clicar em alterar. Aqui do lado você escreve bem pequenininho assim, ó, alterar. Vai estar escrito. Isso, alterar. Então você vai clicar no alterar, tá? No alterar, lembrando que a gente está falando aqui do número 1, tá? Ó. Tá, tudo bem. Isso, Nós estamos indo aí, né? Isso, a gente está falando sobre isso, Isso. tá? Vai aparecer uma tela que vai estar escrito assim, valor da entrada, aí você pode anotar aqui embaixo. Posso pôr aqui? Isso, valor da entrada. Aí embaixo vai estar escrito prazo escolhido. De novo. Isso, de novo. Embaixo vai estar escrito de novo, sistema de amortização. De amortização. E abaixo, prestação máxima escolhida. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse quadrado? Primeiro que a gente vai mexer aqui, tá? Então, passo 2. Aqui você pode... Escolhida. Isso, aqui você pode anotar o número 2. Aqui você anotou o número 1. Número 1. E aqui você coloca o número Aqui 2. eu coloco o número 2. Isso. Por quê? Aqui você vai zerar. Ele vai aparecer um número,
sugestivo, aqui tá falando que é 70 mil de entrada. Imagina se o cliente vê isso daqui, ele fala, nossa, meu Deus, Ai, não tenho, né? já não quer mais. Então vai ter um quadrado aqui Certo. com um valor já de entrada, só que não necessariamente é isso que o cliente vai ter que pagar. Então o que você vai Quer dizer, fazer? não tem nada a ver. Então o que você vai fazer? Você vai zerar esse número. Zero. Você coloca só zero lá, zero. Coloca tudo zero, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, zerar o número. Isso, zerar. Zerar. Só coloca zero, 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 zero. Isso, 0,00. Pronto. Tá. E no sistema, o número 3 aqui, ó, aqui você coloca o número 3. 3. Isso. Faz uma bolinha redonda de azul, tá? Vai estar escrito assim, vai ter um quadrado escrito saque TR. Você vai clicar, você vai colocar Price TR. Tá vendo aqui, ó, que tá escrito Price? Você vai clicar no Price, porque ele já veio com a opção da saque. E para você comprar um Minha Casa Minha Vida, o que mais libera financiamento é uma parcela linear. Não uma parcela que já começa alta. É uma parcela linear, que ela vai ser fixa. Ela não vai aumentar. Ela nem não vai nem diminuir. Então a gente vai mudar daqui. Esse é o passo 3, tá? Primeiro passo foi... vamos voltar desde o início para recordar. É sempre bom, tá? A gente viu aqui nos resultados, lembra? Lembro. No resultado vai aparecer o valor do imóvel, prazo máximo, Prazo escolhido, cota máxima, financiamento. Isso, aí vai aparecer valor de entrada. Valor de entrada, subsídio, Casa Verde e Amarela. Isso. Valor do financiamento, Isso. sistema de amortização, saque, Isso, e prestação. máxima. Então, em todas essas opções, qual que é a primeira que a gente vai clicar? Para poder mudar. Não, qual é que é? Tá certo, sistema de Sistema de amortização. amortização, Isso, clicou no número 1. primeiro. De todas essas que você vai visualizar, você vai clicar primeiro nessa. Sistema, Aí vai estar escrito saque, TR, etc. Você vai clicar em alterar. Aqui, ó. Isso, ó. Esse daqui tem que estar sempre visível. Alterar. Clicou em alterar, vai aparecer o número 2, onde vai estar escrito valor da entrada, vai estar escrito, prazo escolhido, vai estar escrito. sistema de amortização, E? amortização máxima escolhida. Isso, então no quadrado, o número 2, depois de você clicar no sistema de amortização, você vai ter que zerar a entrada. Zerar a entrada. Porque Se não a entrada lá, tem que zerar. Você tem que zerar qualquer valor que qualquer esteja, valor você que vai ter tiver. que zerar para poder fazer essa simulação. O número 3 vai ser você mudar o sistema de saque para price. Então você pode fazer um quadrado aqui, que é a gente ilustrando, vai estar escrito saque, coloca aqui, ó, saque. Isso. Aí você vai colocar, ele vai ter um outro quadrado, você vai clicar na setinha, aí vai virar price. Tem que estar escrito price aí, tá bom? Não, é price. Isso. Price. É price. Isso. Price. Price. Tá? É porque como é algo que veio da França, se eu não me engano, aí eles falam price, tá bom? É um sistema francês, se eu não me engano. E aqui na prestação máxima, o que está escrito aqui? Escolhida, é aí que vem o pulo do gato. Porque se a gente não colocasse nenhuma prestação, a Caixa ia calcular os 30%. Ah, tá. Só que aí o que a gente descobriu? Que o cliente tem os R$400 de pendência. Então quanto que a gente vai colocar aqui na prestação máxima escolhida? 650. Porque a gente já está tirando o que a gente sabe que ele está Quer dizer devendo. que é sempre assim, né? Sempre assim. É Se você 30%, mas se tem você descobrir que o cliente dívida, tem alguma... tem que detonar. não é dívida, é pendência. É algum comprometimento mensal dele. Não importa, se ele tem um comprometimento dos próximos 3 meses, a Caixa já está analisando agora. Já vai refletir lá para o futuro. Com certeza. Tá bom? Então aqui a gente vai colocar a prestação máxima de R$650, porque a Caixa vai liberar o financiamento em base desta prestação. Se a gente fizesse o calcular sem colocar a prestação, ia liberar R$1.050 e a gente ia falar um outro valor e ia iludir o cliente. Tá bom? Então a gente colocando R$650, a gente clica em calcular. Coloca aqui, ó, 650, porque é nesse caso, não é em todos os casos que você vai colocar 650, tá bom? Claro. Depois a gente faz outros casos com outros valores. Com outro valor. Esse é o valor do esquema aqui, ó. Dessa situação. Colocou 650 aqui? 650. Coloca o número 650. Você escreveu o que aqui? Alterar? Nem você entendeu o que escrever. Mas é o número 650, tá bom, dona Rosária? Por que será que eu escrevi? Não sei o que foi isso daí que você escreveu. Essa foi boa.
Mas tá bom. Aí calculando aqui, ó, a gente vai... calcular que eu escrevi. Ah, Aí que eu não, fiquei- é que calcular é depois de colocar o... eu ouvi Isso. você, eu ouvi você Verdade, falar tá isso certo, mesmo. a senhora tem razão. Então aqui vai colocar calcular, É, tá? eu escrevi calcular. Isso. Tá vendo? A gente vai voltar lá desde o início pra gente sempre colocar isso na cabeça, Essa foi tá boa. bom, dona Então Rosário? aqui é pra ser escolhida, não tinha nada de calcular, né? Isso. Foi eu mesmo que detonei. Ó, vai acabar a minha bateria, Tá, meu filho, mas não só tem que deixa eu te falar uma coisa. Hoje você já cansou pra me ensinar. Não, nunca vou cansar. Eu sempre vou te ensinar, tá bom? Mas eu vou querer isso tudo aí, né? Eu vou te falar tudo, só que a gente não vai conseguir gravar, tá bom? Então eu vou fazer assim, a gente vai voltar desde o início, porque quanto mais eu te falar Mas dele... daquela apresentação lá tá aí, né? Tá tudo aqui. Ó, Até mesmo. agora, até esse momento, tá aqui, tá bom? Tá. Ó, então como que a gente vai fazer essa simulação? A gente pegou o papel, descobriu o nome do cliente, descobriu que o cliente é CLT, aqui, ó, tá vendo? Ó, num papel que você mesmo vai escrever, tá? Descobriu o nome que é Rosária, descobriu que a Rosária é CLT, que a Rosária tem FGTS de 6 mil, que ela tem uma renda bruta de 3.500. Descobrimos que a Tatiane é filha dela, que é autônoma, ganha em média dos últimos 6 meses R$ 2.300, não tem FGTS, mas declarou imposto de renda. A gente descobriu o valor dos 30% da parcela e também que ela tem um comprometimento. Não, vamos lembrar dessa palavra, comprometimento. Comprometimento. Tá? nada Porque de a gente não tem nada a ver com a pessoa, se a pessoa comprou Comprometimento. alguma coisa. Então ela tem um comprometimento, tá bom? Ela tem um comprometimento de R$ 400. Então a gente vai fazer uma análise em base de R$ 650, porque a gente está sendo muito claro para a pessoa. A gente já explicou para ela que a Caixa libera o financiamento em base de parcela, não em base da renda. Porque senão a pessoa não conseguiria sobreviver. Com certeza. Entendeu? Não conseguiria comprar um imóvel de uma engraçado, forma interessante. tranquila, tá? Então, 30% de Isso. parcela, não de renda. Isso, 30% em base da renda, a gente descobre a parcela e depois de descobrir o valor da parcela, que é o que equivale aos 30%, a gente tira os comprometimentos. Tá bom? Então, a gente veio pro... a gente, Tá fazendo isso aí. isso, a gente veio pro Google, digitou simulador habitacional da Caixa, apareceu o simulador habitacional da Caixa, o primeiro passo foi os dados iniciais, onde a gente vai clicar abaixo, vai estar escrito financiamento, empréstimo, e vai ter um quadrado escrito informe a categoria. Aquisição de imóvel Aí você vai selecionar aquisição de imóvel que é o novo, caso daqui. porque aqui a gente está vendendo direto da consultora. Vai ter outra opção, valor do imóvel aproximado, vai digitar 190 mil, que é o valor que o engenheiro da Caixa falou que vale o nosso imóvel, mesmo que a gente esteja vendendo por 155. Aqui a próxima etapa vai estar escrito em qual região, qual estado está localizado o imóvel. A gente vai clicar em SP, que aqui vai estar escrito UF, tá? E na cidade, que vai estar escrito cidade, Certo. nossa, aqui vai estar escrito cidade, a gente vai colocar São Paulo, tá? E depois vai clicar em próxima etapa. Clicou na próxima etapa, vai vir a etapa 2, que é os seus dados, onde vai Qual o ter seu a pergunta do aquela CPF, história, se ele não der, a gente coloca o seu. nosso. A próxima depois do CPF vai ser celular. Se ele não fornecer, Não precisa nem pedir o celular dele, Nem só pedir, só né? coloca Nem o pedir. 11 e os 9 zeros, tá bom? nem pede, O né? 3, a renda bruta mensal, lembrando sempre que o cliente não pode mentir, sempre falar a renda bruta mesmo no Olerite, Para tá? não atrapalhar a vida dele. Para não atrapalhar a nossa simulação também, a gente não falar coisa que não tem nada a ver, senão a gente ilude o cliente, tá? Data de nascimento, sempre perguntar quem que é o mais velho, tá bom? E depois da data do nascimento vai ter 4 opções para assinalar as alternativas. A gente descobriu que a Rosária tem 3 anos de FGTS, a gente assinalou a segunda opção. A gente descobriu que a Rosária tem uma filha menor de idade, assinalou a terceira opção. Próxima etapa, clicamos em próxima etapa. O número 3 são opções. Quais são as opções? Opções de financiamento. Só que aqui a gente está falando de imóvel, programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a pessoa não tem imóvel no nome, vai clicar no programa Casa Verde e Amarela, na realidade, tá? Clicou, vai aparecer o número 4, resultado, tá? Que é a etapa final, onde vai ter diversos campos, valor do imóvel, prazo máximo da parcela, prazo do... Escolhido. Isso, aí cota do financiamento. De todos esses, a gente vai clicar primeiro em alterar no sistema de amortização. Isso, que vai estar escrito saque ITR. Que é para saber qual que... Isso, aí vai clicar em Que vai alterar,
Clicou, feito financiamento. isso, né? clicou em alterar, vai aparecer a segunda opção depois do clicar em alterar, a gente vai mudar o valor de entrada, a gente vai zerar, porque ele vai vir um valor absurdo de entrada, Aí tá zera, bom? Então a gente zera. vai zerar para não atrapalhar a nossa simulação. Depois de alterar a entrada, a gente vai Sistema de amortização. isso, a gente vai mudar o sistema de amortização de saque para price. Porque a saque libera menos, porque é um sistema onde o cliente paga os juros primeiro e depois ele se livra dos juros. Aqui libera menos, né? Libera menos financiamento porque o cliente aqui primeiro mais. paga os juros, tá? Então aqui o cliente ele vai pagar os juros de forma fixa. Fixa. Então é uma